Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Eu irei fazer uma breve saudação, uma breve oração. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa o culto dessa noite, Senhor. Derrama tua graça, derrama o teu poder, Pai. Mesmo com poucas almas, Senhor, mostra-nos a tua face, mostra-nos o teu poder, o teu caminho, Pai. Abençoa nossas famílias, abençoa a todos, Pai. Enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua graça, Senhor. Precisamos de ti, Pai. Abençoa o culto nessa noite, Senhor. Nos fortalece, nos fortifica, Senhor. Sem você, nós não somos nada. Precisamos de ti para tudo, Pai. Venha ao nosso encontro, Senhor, essa noite. Por favor, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus do Nazareno. Amém e graças a Deus. Eu irei fazer uma breve saudação em honra a Jesus e a sua santa palavra. Aleluia! Atos, capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Irmãos, aqui esse breve diálogo é entre o nosso Senhor Jesus e Salvador e o antigo Saulo, né? Que antes dele ser chamado de Paulo, ele era Saulo de Társia. Vamos falar um pouco primeiramente de Paulo, que antes era Saulo. Saulo era fariseu e desde criança que ele é instruído na palavra com o mestre Gamaliel. Saulo, ele era cheio de conhecimento em relação à palavra de Deus. Um legítimo fariseu. E aqui o que Deus mostra para a igreja hoje é que Deus convoca a igreja para ter mais conhecimento. Porque ele não fez igual os outros 12, que alguns deles têm analfabetos eras. Dessa vez Deus escolheu um ser humano com muito entendimento na sua palavra. E Deus convoca o seu servo, a sua serva, a querer ter mais conhecimento. Deus gosta que o crente queira se aprofundar
seus conhecimentos. Às vezes tem crente que fala: eu só vou ler a Bíblia, só a Bíblia já dá. Verdade, se nós lermos só a Bíblia e nós obedecemos, nós vamos para o céu. Mas, como Deus escolheu Saulo, que era instruído na palavra desde criança, Ele também quer que o crente também queira estudar a sua santa palavra. O crente tem que ter um estudo muito aprofundado em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes nós lemos a Bíblia e tem hora que não entendemos corretamente, completamente. Aí, para nós entendermos, é preciso um estudo a mais. Um estudo a mais, um estudo na teologia, para termos o total entendimento que Deus quis falar naquela palavra. Por isso que o crente querer estudar, querer saber mais, querer se aprofundar mais ainda em relação a Deus é positivo, e muito positivo. Às vezes não é todo mundo que tem tempo, né? Não vou ser hipócrita e dizer que todo mundo tem tempo, mas quem tem, dá para fazer um estudo a mais aprofundado, cada vez mais com conhecimento puro e divino em relação a Deus. Ele mostra aqui que o crente tem que estudar. Se der para estudar, tem que estudar e buscar mais conhecimento em relação a Deus, quando ele escolhe Saulo, que era um homem instruído na palavra desde criança, aos pés de Gamaliel. E também Saulo, que ele era perverso. Saulo era um homem abominável, sanguinário. Ele participou da morte de Estevão, e ainda dele ajudar a apedrejar Estevão, ele próprio pega o manto de Estevão, para você ver como ele era pesado. E ele, nesse diálogo que eu li, que ele conversa com Jesus, antes ele vai até os fariseus, pede cartas, né, que hoje em dia é mandato de prisão, para ir atrás dos crentes, para prenderem. Aí Jesus o para no meio da estrada e tem esse diálogo poderoso com ele, que ainda ele era Saulo. Para mim, essa parte aqui é a verdadeira conversão. O verdadeiro convertido, porque Paulo era um homem sanguinário, perverso, e ele, quando encontra só a voz de Jesus, né? Que Jesus veio num esplendor de luz, ele muda totalmente, muda. Não tem esse ser humano que se encontre com Jesus que não mude completamente. Se às vezes quem não segue a Cristo dizer que já encontrou Jesus, é mentira. Ele não conhece nada de palavra, porque Paulo era um ser abominável, e depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele vira outro. Não é à toa que o seu nome era Saulo e foi para Paulo. Vira um homem cheio do Espírito Santo. E aqui também eu quero levantar uma tese em relação à conversão, ao convertido. Epistrefo é mudança de caminho. Se você
estava indo no mundo de pecado, de iniquidades, indo para o inferno. Essa é a verdade. Aí você, tendo Epistrefo, você muda de caminho e vem para o caminho da redenção, da libertação e o caminho da salvação. Epistrefo, mudança de caminho. Se antes nós ia para o forró, para a balada, para a bebedeira, hoje nós vem para a igreja. Epistrefo. Metanoia é mudança de pensamento, mudança de coração. É igual Jesus falou para os fariseus: limpa primeiro o interior do copo, para depois o exterior. Limpar primeiramente o interior por dentro é metanoia. Mudança de pensamento, mudança de coração e mudança de conceitos. O correto, primeiramente, é ter metanoia. Quando o ser humano tem metanoia, que ele vê que está no caminho errado, no caminho pecaminoso, e vem aquele arrependimento, quando ele está errado diante de Deus, aí ele tem metanoia. Depois de metanoia, vem epistrefo, que é a mudança de caminho. Primeiramente, bateu o arrependimento dentro do ser humano. Ele viu quando estava sujo e andando errado diante de Deus. Depois vem epistrefo, ele muda de caminho. Se ele ia para o forró, ele não vai mais. Se ele ia para o bar, ele não vai mais. Agora ele vem para a igreja. Agora, um fenômeno maligno que acontece em todas as igrejas, no termo geral, é epistrefo sem metanoia. O ser humano vem para a igreja, ele deixa o forró, deixa a balada, larga tudo e vem para a igreja. Só que ele não limpa o interior do corpo. Ele continua o mesmo, mau, ganancioso, avarento, ama o mundo não saiu do seu coração. Então esse é um fenômeno maligno que toda igreja tem. Não tem ninguém, não tem uma igreja que não tenha esse tipo de ser humano dentro dela. Eles largam o mundo, mas só que o seu coração não larga o mundo. Ele fica na igreja, ele dá glória, faz tudo, dizima, oferta, ajuda a obra, só que por dentro continua o mesmo. Não teve metanoia. Ele mudou de caminho. Se ele estava indo para o inferno, agora ele busca o céu. Só que para ir para o céu tem que ter metanoia, limpar o interior do corpo, não só por fora. Também eu quero levantar aqui outra coisa abominável que as igrejas estão cheias no termo geral. É em relação ao ser humano trocar a Bíblia pelo celular e deixar a Bíblia em casa, perverso, maligno. Deixa a Bíblia em casa e traz o celular. Só que Deus, desde o início, deixou escritura. Não deixou nenhum aparelho para ninguém. E aqui, Jesus mostra o quanto a sua palavra é poderosa. Que só em Jesus falar com Saulo obedece. Não precisou sapatear, pular,
Jesus falou suavemente com ele, e ele que ia respirando sangue, ele ia com gosto de sangue na boca dele. Mudou totalmente. Mudou. Ele mudou. Saulo para Paulo é a verdadeira conversão, o exemplo bíblico. Se alguém quer se converter de verdade, tente conhecer a história de Saulo que virou Paulo. Também, como eu falei, é uma obra maligna que Satanás lançou em algum lugar. Aí, como eu falei antes, o crente sem conhecimento pega e abraça e coloca no seu peito. E pega porque a palavra é Deus na terra, não é a igreja não. Deus na terra é a palavra. Aí deixa Deus em casa e traz o celular para a igreja. Perverso, maligno. O crente sem conhecimento, sem estudo, sem discernimento, sem entendimento, faz isso. Por isso, como eu falei no início, o crente tem que estudar para não passar por isso, não cair em enganos. E voltando a falar o quanto a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Jesus é poderosa, em relação ao celular também. Sim, que eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi vídeos na internet. O ser humano querer evangelizar o próximo sem a Bíblia, sem a palavra, com mero celular na mão. Eu já vi esse vídeo e para mim, quem estava ali com eles era Satanás. Por quê? Porque Jesus mostra aqui que somente a palavra dele tem poder para converter o ser humano e tocar no coração do ser humano. Nada além da palavra vai fazer o ser humano sentir metanoia. Metanoia no simples arrependimento. Nada nessa vida traz arrependimento se não for a palavra de Deus. Se ele hoje em dia for evangelizar com o celular e deixar a palavra em casa, até o próximo ímpio vai rir dele. Por quê? Porque ele vai dizer: agora esse crente é diferente. Antigamente os crentes usavam a Bíblia, ele usa o celular. Até os ímpios vão achar estranho essa nova moda que Satanás ele não entrou dentro da igreja e colocou essa semente. Não. Foi um crente sem estudo, sem conhecimento, que achou essa semente lá fora e trouxe para a igreja. E como a igreja está cheia de gente sem conhecimento no termo geral, aí um vai só adotando. É diferente, olha, a moda agora, a moda sem Jesus. Porque se não tem palavra, não tem Jesus. O celular vai dar o quê? O celular faz nós cair em pecado, esse celular. O celular é o maior ídolo da história. Todo mundo gasta muito tempo no celular. O celular é o maior ídolo da história. Então, glória a Deus. Não, por isso que, como eu falei antes, temos que estudar e ter conhecimento das coisas de Deus, para quando vir essas sementes que o diabo semeou, ele semeia lá fora. É o ímpio ou é o crente sem conhecimento que traz. Aí o outro que está do lado pega, que acha bonitinho, é igual um cachorrinho, é bonitinho, deixa que é o filho do diabo, que ele estava pegando para ele, adotando.
que o celular é um ídolo. Se ele trocar a palavra pelo celular, ele vai para o inferno e não converte ninguém. Não vai ajudar ninguém. Não tem como. Jesus só falou com Saulo e Saulo obedeceu. Não precisou de mais nada. Somente a santa palavra de Jesus é preciso para trazer metanoia ao ser humano, no simples arrependimento. Se não for com a palavra, nós não vamos conseguir ajudar ninguém que está lá fora e nem ajudar a nós mesmos, porque nós não temos Jesus. Vamos caminhar para o inferno dentro da igreja. Essa é a pura verdade. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. E assim vamos dar início às oportunidades. Amém e graças a Deus.